Irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. Rever gente tão querida, né? Ver gente nova. Daqui da frente eu consigo ver gente nova aqui, que são muito bem-vindos, não é? Eu quero dizer que o meu coração se alegra por estar aqui, mas o meu coração também é grato a Deus, muito grato pelo privilégio que eu tive de poder assistir os cultos, ainda que de forma remota, não é? Isso é um privilégio. Alguns anos atrás isso seria impossível. Nós teríamos perdido toda essa riqueza. Então, meu coração hoje se alegra de uma forma muito especial, não é? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nosso coração é grato a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Hoje, Senhor, é o dia que nós comemoramos o dia da Bíblia, mas nós queremos dizer para o Senhor que a nossa gratidão vai muito além disso. A nossa gratidão é motivada pelo fato que todos os dias do ano a Tua palavra faz diferença nas nossas vidas. E é isso que nós pedimos, Senhor. Faz de novo, que hoje a Tua palavra, ao ser ministrada aqui, possa tocar aos corações. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores, possa nos inspirar, Senhor, para ouvir e para aprender a Tua vontade para as nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, duas coisas me inspiraram para eu escolher o tema de hoje. A primeira delas foi ter ouvido a Juju tocando no teclado. A Juju é a minha neta. Vem, está chegando o Natal. E ela toca com muita graciosidade. E isso traz um espírito natalino para a nossa casa. O segundo motivo que me inspirou, que minhas netas me inspiram muito, foi ver minha filha, Beatriz e a Heloísa, gravando um vídeo, e a Josiane, minha nora, preparando a aula de domingo passado, e elas me ensinaram uma coisa que não tinha ficado tão claro como ficou depois que eu ouvi as duas falando, que é o tema de hoje à noite. Que o mais importante do Natal é o presente. O que existe de mais importante no Natal é o presente. Aí vocês vão falar, Nete, espera lá, você vai incentivar consumo agora? Você está também ligada a esse mundo capitalista de troca de presente? Não, calma, não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar do verdadeiro presente no Natal. E para isso eu vou pedir a ajuda da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que hoje nós comemoramos o seu dia. Nós vamos ler, quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os povos. Eu quero dizer que eu acredito muito que tudo que a gente fala não é de autoria própria.
Todas as nossas palavras, os nossos textos, sejam eles orais ou escritos, são frutos dos diversos encontros que nós tivemos na vida. O que eu vou falar hoje tem como base as palavras, o argumento e a vida de pessoas que foram preciosas para mim. Eu aprendi o que eu vou falar hoje aqui na vida da minha mãe, da irmã Chiquinha. Aprendi na vida da minha sogra, Dona Adélia, mulher de Deus, mulher inspirada, inspiradora. Tenho aprendido nas pregações de pastores e homens de Deus, como Hernandes Dias Lopes, Pascoal Piragini, Renato Camargo, Fabiano Pinto, Dionísio Tersarioli, Paulo Mota, homens de Deus que têm tocado o meu coração. Então, eu não acredito em autoria estrita. Vocês vão ouvir, provavelmente, falas que vocês já ouviram esses homens falando e essas mulheres falando e vivendo. Isso é uma coisa que nos marca, não é? Bem, eu escolhi esse tema, lógico que por causa da época, não é? É uma época que nos afeta, de qualquer forma ela nos afeta. A gente sai na rua, a decoração da rua, o comércio aberto à noite, tudo com muita cor, tudo com muita luz, tudo campanha, aquela campanha maravilhosa que está ali atrás, que a gente está vendo daqui da frente, não é? Sempre nós somos afetados de alguma forma. Agora, tem gente que tem ritmos diferentes. Esses dias eu indo no comércio comprar alguma coisa, fiquei com dó, falei para o comerciante, falei, nossa, essa época vocês trabalham tanto? Ele falou, não, é minha época de safra. Eu gosto, é bom que eu trabalhe bastante. Já para nós, professores, eu olho daqui da frente e vejo alguns, essa época é uma época que a gente começa a pensar em descanso depois de um ano muito, muito estafante. Não é? A gente começa a pensar em parar. Do contrário do comerciante. E tem aqueles que têm que continuar trabalhando, como os bombeiros, enfermeiros, médicos, que isso não muda. De uma forma ou de outra, todos somos afetados pelo Natal. Há quem goste muito, como eu. Eu gosto muito do Natal. E eu, pela minha própria cultura familiar, a gente comemora muito. A gente acha gostoso se juntar, acha gostoso enfeitar a casa. É um momento bom, um momento de música, um momento de alegria. Mas tem aqueles que sofrem nessa época, que acham que é um momento de briga, um momento de bebedeira, um momento de perda, um momento triste, não gosta, se sente mal no Natal. E há aqueles ainda que duvidam do Natal. O que é isso? Nós não deveríamos comemorar o Natal para alguns, porque provavelmente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não é? E essa festa veio para substituir uma festa pagã, então nós não deveríamos comemorar. Se você for daqueles que gostam, se você for daqueles que não gostam, se você for daqueles que acham que deveria ignorar, de qualquer forma, você é afetado pelo Natal. Mas é por isso, então, que eu arrumei esse tema para falar com vocês, porque eu gosto muito, mas eu não acredito que Jesus nasceu em 25 de dezembro também. E eu sei que essa festa veio substituir uma festa pagã, mas eu gosto de comemorar o Natal porque Jesus nasceu. Porque quando ele nasceu, o céu celebrou. Os anjos, o exército de anjos louvava por causa do nascimento. Então, o nascimento de Jesus é realmente um motivo de festa. Mas vamos voltar agora para o texto que nós lemos, não é? Simeão, nós sabemos pouca coisa dele. Sabemos que ele era um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, que o Espírito Santo havia feito uma promessa para ele, que ele não morreria antes de ver o Salvador. E sabemos que o Espírito Santo o conduziu ao templo. Sabemos pouca coisa, e que ele era bem velho. É só isso que a Bíblia nos informa a respeito dele.
No entanto, essa passagem que conta essa história dele, ela me impacta de uma forma muito, muito grande. Porque ele só viu o Natal, ele não viu outra coisa. E ele nos ensina, a partir dessa visão do Natal, coisas preciosas. Vamos pensar na cena. O texto bíblico conta que Maria e José levaram Jesus com 7 dias para o templo para cumprir as obrigações religiosas dos israelitas. E lá está Simeão. E Simeão pede para pegar o bebê. E a hora que ele pega o bebê, ele louva a Deus. Ele fica com o coração pleno de gratidão. E por que será que Simeão ficou tão feliz, tão pleno de gratidão e com tanta certeza que a vida dele naquele momento tinha mudado? Porque ele sabia que Jesus era um presente. E é desse presente que eu falei para vocês desde o começo. E por que nós sabemos que Jesus é um presente? Porque se nós formos pensar na história da humanidade, lá no Éden, o homem, nossos primeiros pais, pecaram e romperam o relacionamento com Deus. E desde lá, nós já vemos registrado em Gênesis que haveria esse presente, que da semente da mulher nasceria aquele que faria uma nova aliança para restaurar a aliança perdida. É interessante porque fala que é da semente da mulher. Jesus é o único homem que nasceu da semente da mulher, apenas. Não é? Isso é marcante. Mas vamos lá. Então, desde lá do Éden, desde Gênesis, a gente já vê que existiu um plano eterno para que viesse Jesus para restaurar essa aliança. E por que essa aliança foi firmada, essa nova aliança foi firmada? Foi firmada porque Ele nos ama, porque Ele cuida do seu povo, porque Ele cuida de nós. Se nós formos pensar que desde lá, pegando esse livro maravilhoso, nós vamos ver que quando Deus abre o Mar Vermelho, por que Ele faz isso diante do povo de Israel? Porque Ele queria proteger e cuidar do seu povo. Ele sabia que o exército egípcio estava vindo atrás. Ele abre o Mar Vermelho por amor e cuidado. Quando as muralhas de Jericó caem sem que precise haver combate, por que isso acontece? Por amor e cuidado aos seus. Quando Davi vence Golias, os filisteus estavam zombando do povo de Deus. O que Deus faz? Deus, por amor e proteção ao seu povo, Ele dá estratégias para Davi vencer a Golias. A ousadia que Deus dá a Esther, coisa fantástica o que Ele faz ali. Esther enfrenta o rei, enfrenta os homens que queriam matar o povo de Deus. Essa ousadia, Deus dá a ela por amor ao seu povo. Deus nos ama. E é por isso que Ele teve um plano eterno para nos salvar. E às vezes a gente, de forma desavisada, pensa assim: olha, Deus escolheu pôr o homem no Éden, e aí o homem, infelizmente, pecou. Aí Deus pensou assim: então vou fazer um plano B. Jesus nunca foi plano B. Jesus não é nem plano A. Jesus é o plano eterno. Desde antes, nós temos aprendido com Dionísio, desde antes do haja luz já havia o haja cruz. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus nunca foi plano B, nunca foi nem plano A. Jesus é o plano. Daí Simeão ter clareza do presente que ele estava ganhando lá. Essas histórias todas que eu contei para vocês, que eu lembrei a vocês agora, é para mostrar que Deus nos ama. E por amor, Ele nos deu um presente com uma graça imerecida, que é o nascimento e a morte, a ressurreição
de Cristo, não é? E essas histórias que eu contei, todas elas que estão na Bíblia, não são as únicas. São 66 livros que tem aqui, escrito por homens que nem se conheciam, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Toda essa mensagem tem uma narrativa única, ela é cristocêntrica. Se nós formos de Gênesis e Apocalipse, é Cristo que está aqui, é o presente que nós ganhamos, é que está registrado aqui. A história é essa história, do Velho ao Novo Testamento. Jesus nasceu, e se nós formos lembrar, para comemorar de fato, nós vamos lembrar que ele nasceu numa manjedoura, no lugar onde se guarda os cordeiros, e ele é chamado de Cordeiro de Deus, e ele também é chamado de Pão da Vida, e ele nasce em Belém. Belém significa cidade do pão. Ele nasce na cidade de Davi, e ele é chamado Filho de Davi. Não existe coincidência. Não existe coincidência, tudo isso é plano, tudo isso é projeto de Deus, e é projeto de Deus porque Ele ama você, porque Ele amou Simeão, porque Ele ama Elianete, Ele ama cada um de nós, que somos povo dEle. Mas voltando para Simeão, Simeão só viu o Natal, Simeão não viu o menino Jesus no templo aos 12 anos, falando com os mestres da lei. Simeão era velho. Simeão não viu Jesus ser batizado no Jordão aos 30 anos por João Batista. Simeão não viu Jesus transformando água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Não viu Jesus curando leprosos, cegos, aleijados. Não viu Jesus ressuscitando mortos. Não viu Jesus de forma misericordiosa alimentar multidões com pães e peixes. Não viu Jesus levar os seus discípulos a uma pesca milagrosa. Tudo isso que nós já sabemos que aconteceu, Simeão não ficou sabendo e não viu. A única coisa que Simeão viu foi o Natal. A única coisa que Simeão viu foi o presente que ele ganhou no Natal. E a Bíblia fala que Simeão foi para o templo, levado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero só lembrar uma coisa. Os israelitas, eles normalmente, eles cumprem obrigações e rituais religiosos. Então ele ia sempre ao templo. Provavelmente. Só que aquele dia foi diferente. Aquele dia o Espírito Santo levou. Amigos, o meu desejo é que o Espírito Santo tenha nos trazido hoje aqui. Pode a gente estar pensando que é mais um domingo, pode a gente estar pensando que a gente veio porque é o culto do domingo, mas se foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, você vai sair daqui impactado da mesma forma que Simeão saiu daquele dia. Você crê nisso? Amém, amém. Então, aparentemente era um dia rotineiro, mas o Espírito Santo o levou ao templo. E ele viu José, viu Maria, pegou o menino no colo e percebeu que isso era cumprimento de uma promessa que havia sido feita há milhares de anos atrás. Ele percebeu que aquilo era o que o Espírito Santo tinha prometido para ele. Eu quero só trazer um pouco do contexto em que Simeão viveu. Simeão viveu numa época extremamente difícil naquele país. Simeão provavelmente, assim como todo o povo de Israel, estava sofrendo muito. Foi uma época
em que Herodes, o grande, não só matou as crianças, como nós vemos no próprio Evangelho, mas ele matou a própria família. Então, aquela nação estava sendo liderada por um assassino. Além disso, existia todo o exército romano oprimindo aquele povo, oprimindo com impostos, oprimindo de toda forma possível. Não era um contexto melhor que o nosso. Era um contexto difícil também. Esse Simeão, ele era velho, então eu imagino que ele tenha passado e sofrido muitas coisas. Mas vamos pensar. Deus intervém na vida de Simeão naquele dia, marca um encontro, o Espírito Santo leva para conhecer a Jesus. Mas não foi só isso. Deus sempre interveio na história. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, vamos lembrar disso. Naquela época, o povo de Israel se apropriou da cultura grega. Recebeu muita influência da cultura grega. E a língua grega, na época, era uma língua praticamente mundial. É como se fosse o inglês hoje. Então, isso permitiu que o evangelho fosse disseminado de forma mais rápida. Além disso, a ocupação romana ali abriu vias. Eu fui pesquisar hoje, mais de 80 mil quilômetros os romanos abriram as estradas no Oriente Médio, no norte da África e na Europa. Mais de 80 mil quilômetros. Isso tudo facilitou a divulgação do evangelho. Então, Deus intervém na história de forma macro, mas Deus intervém na tua história, Naleda. Deus intervém na tua história, Pedro. Deus intervém no país, no mundo, mas Deus cuida de mim como Ele cuidou de Simeão. Ele vai, e Simeão, esse encontro de Simeão com Jesus já havia sido marcado. E o que Simeão viu naquele dia? Eu falei para vocês que nós podemos ver o Natal de várias formas. Nós podemos ver o Natal como uma coisa bacana, gostosa, reunião de família e tudo isso. Podemos ver como uma coisa ruim, momento de tensão, de briga, tal. Podemos ver como a negação do Natal, mas, na minha opinião, a forma mais interessante de ver o Natal é a forma que Simeão viu. Vamos ver lá. Simeão, naquele dia, ele viu que o passado é berço das promessas do Senhor. Deus havia prometido a ele, Deus havia prometido lá no Gênesis, Deus havia prometido pelos pais e os profetas, e aconteceu. O nosso Deus é um Deus de promessas cumpridas, e o nosso passado é feito a partir daquilo que Deus pôs na nossa vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Simeão, eu não sei se ele tinha uma vida fácil, eu não sei se ele tinha uma vida difícil. Eu imagino que ele já estivesse cansado, porque velho, para nós, os velhos, é difícil, é cansativo, não é? Algumas coisas. Eu não sei se a vida dele foi fácil, eu imagino que não, pelo contexto em que ele viveu. Só que ele percebeu naquele momento que a vida dele, que todo o passado dele é que trouxe ele para aquele momento. Ele percebeu que tudo aquilo que aconteceu na vida dele aconteceu para que aquele momento se cumprisse. O que eu quero dizer é que às vezes você está aqui e pensa assim: por que aconteceu aquilo comigo? Por que foi comigo que foi acontecer aquilo? Por que será que minha vida está ao acaso? A tua vida não está ao acaso. Do mesmo jeito que a de Simeão. Tua vida tem propósito. A vida de Simeão tinha propósito. Por isso que Deus não o tinha levado ainda. As promessas do Senhor se cumpriram na vida dele.
tudo o que aconteceu na vida dele permitiu aquele momento. Isso é precioso, isso é precioso. O nosso passado é berço das promessas do Senhor. Se eu olho para a minha história, eu vejo quanto que Deus prometeu e cumpriu na minha vida. E eu imagino que eu estou falando aqui e vocês lembrem, vocês estão lembrando aí de coisas que aconteceram na vida de vocês e que foram respostas de promessas do Senhor. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é fiel. Ele promete e Ele cumpre. Nós podemos, na nossa humanidade, falharmos. Às vezes nós prometemos e não cumprimos. Mas Deus não, Deus cumpre. Queridos, a vida de vocês não é um acaso. A vida de vocês não é um acidente. Se vocês estão aqui hoje e o Natal está aqui, é porque tem um sentido na vida de vocês. Recebam isso, porque Simeão viu isso e isso foi precioso para Simeão. Mas Simeão também viu que o seu presente estava nas mãos daquele que é o nosso verdadeiro presente. Então Simeão não viu só o passado, que o passado dele tinha sentido, que o passado dele trazia para aquela hora. Simeão viu que o presente dele estava na mão do presente, estava na mão da promessa, estava na mão daquele que tudo pode, que tudo é e que tudo faz, né? Provavelmente ele estava cansado, mas viu que tudo tinha sentido. Ele falou: Senhor, agora, o Senhor pode me levar? O Senhor já cumpriu, já está feito. Ele teve paz. Com certeza ele ficou em paz, porque a palavra de Deus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Deus tem prometido e Deus tem cumprido nas nossas vidas de uma forma fantástica. Simeão encontrou paz em meio às tribulações e ao cansaço da vida. Jesus fala: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando a gente encontra com Jesus, não é que as crises não aconteçam mais, não é que nós não tenhamos perdas, não é que não venha as dificuldades, não é que não tenhamos conflitos, é só que nós temos Jesus, nós temos o presente, nós temos aquele que tudo pode, aquele que não é plano B, aquele que é a promessa cumprida. Ele é o nosso Natal. Simeão, ele também viu que o Deus que fez a promessa no passado e cumpriu, o Jesus presente na vida dele, e o seu futuro só tinha um sentido agora. Era aquele presente. Porque, como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é ganho. Então, o futuro de Simeão estava garantido. Eu não sei se vocês são assim. Eu gosto muito de ler. E quando eu tenho a possibilidade de ler literatura, porque normalmente a gente fica muito envolvido com trabalhos técnicos, né? Mas quando eu tenho oportunidade de ler uma obra literária, eu gosto de saber o fim. Eu gosto muito de saber o fim. Às vezes eu vou lá no fim, vejo tudo que vai acontecer, para depois eu ler o livro sossegada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós já sabemos o fim. Apocalipse já nos conta, aquele que é o plano, e não é um plano B, é um plano eterno, ele é mais do que vitorioso, e nós vamos estar com ele nessa vitória. O plano já deu certo, nós não temos que esperar para ver, o nosso futuro já está garantido. Nós somos peregrinos.
Nós não somos moradores dessa terra, não é aqui o nosso lugar é ao lado do Pai, é onde Jesus foi para nos preparar lugar, né? Simeão viu na mão de quem estava o seu futuro, e o seu futuro foi descortinado pela fé. Ele já sabia o que viria a seguir. Ele perdeu o medo, perdeu a ansiedade, provavelmente, perdeu a insegurança, crendo naquilo que Jesus podia fazer por ele. Saber o final da história traz segurança. Acaba o medo, acaba a ansiedade, acaba a insegurança. O viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei como é que você veio. Eu não sei se você já encontrou o Natal. Se você já encontrou o presente que é o Natal para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você encontrar com Ele, e Ele está aqui para encontrar com você, eu não tenho dúvida nenhuma, porque Ele prometeu também, que onde estiverem dois em nome dEle, Ele estaria lá. Ele está aqui. Se você quer saber por que o teu passado tem tanto sentido, se você quer saber, se você quer ter segurança no teu presente, e se você quer ter segurança no teu futuro, e saber o que vai acontecer, receba esse presente, que é uma graça imerecida. Nós não merecemos esse presente, mas Ele nos deu. Eu concluo dizendo para vocês o seguinte: o Espírito Santo pode ter trazido você aqui hoje, dia de encontro com o verdadeiro presente de Natal. Lembre-se, o passado é berço de promessas que se cumprem. O presente está nas mãos daquele que é o presente. E o futuro está descortinado pela certeza de um Deus que cumpre as promessas. Igreja, não percam a oportunidade. Simeão era um homem religioso. Simeão ia no templo. Simeão era um homem bondoso, justo, tinha todas as qualidades. Mas a vida dele foi impactada pelo encontro real com o verdadeiro presente. Se você é religioso, se você cumpre as suas obrigações, se você tem lido a Bíblia, tem orado, mas você quer um encontro com esse verdadeiro presente, não perca essa oportunidade. A gente não sabe quantas oportunidades tem. Simeão aproveitou a dele. E foi a única oportunidade que ele teve. Ele só, de Jesus, ele só conheceu o Natal. Que esse Natal, que nós vamos comemorar, seja diferente. Que esse Natal nos deixe impactados. Que esse Natal nos faça ter a consciência da importância do presente que ganhamos. Eu não sei como é que foi esse teu ano. Para nós foi um ano difícil. Foi um ano de perdas. Foi um ano de muita oração, muito clamor, de orações atendidas, de orações ouvidas, mas que Deus fez a vontade dele. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero sim, nesse Natal, apesar da dificuldade desse ano, estar com o coração completamente grato a Deus por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. O Senhor sabe como está o nosso coração,
O Senhor sabe a necessidade do nosso coração. O Senhor sabe, Senhor, que tem pessoas que podem estar aqui precisando encontrar com esse presente, precisando ter uma experiência real com o Natal de Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que a manjedoura e o Gólgota contam a mesma história, a história de um Deus amoroso, de um Deus cuidador, de um Deus protetor e um Deus salvador. Por isso eu te peço, Senhor, salva vidas nessa noite, salva lares nessa noite, salva relacionamentos essa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Recebe, ó Deus, o nosso culto, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.